Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai continuar o nosso estudo de finais. Mas antes da gente ir para o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele joinha. Não paga nada, é de graça e ajuda bastante o canal, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, tabuleiro montado, agora a gente vai falar sobre a defesa de Philidor, tá? Esse é um estudo bem legal de Philidor sobre como se defender numa posição contrária, ou seja, você estando com menos material conseguir tirar um empate. Então, observa aqui. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Aqui, o jogador de pretas, por exemplo, tomou a coluna H. A coluna H não está disponível para você trazer a sua torre e ficar dando cheques. O rei também impossibilita que a torre venha para esse lado aqui na coluna G, tá? Você não consegue se infiltrar desse outro lado do tabuleiro. Então, as colunas G e H, no momento, não estão disponíveis para a torre. A torre não consegue passar para esse lado e ficar se movimentando na coluna H ou G, dando cheque no rei. Poxa, Felipe, mas dá para vir aqui para o fundo e ficar dando cheque no rei. Nesse momento não funciona. Por quê? O rei vai se esconder atrás do peão e vai utilizar a torre para defender esse peão aqui. E utilizando o próprio rei, ele vai conseguir fazer a oposição. Ou seja, vai ser complicado aqui para o jogador de brancas conseguir se defender. Existe uma maneira, que é a maneira correta de você se defender nessa posição, que é a defesa de Philidor, como já dito. Como é que funciona? O jogador de pretas vai descer com o peão e o rei dando apoio para promover. Aqui o jogador de pretas já cortou o rei branco. Então não adianta, como o rei e o peão estão longe, não adianta ele ficar dando cheques aqui. O rei das brancas também vai ficar subindo e descendo. Então ele vai ter que descer com esse peão e esse rei. Então, utilizando aqui da torre, o jogador de pretas já cortou o rei branco aqui na segunda horizontal. O jogador de brancas, por sua vez, tem como utilizar a sua torre para forçar uma situação de onde tirar um empate. Como é que a gente vai fazer isso? Suponhamos que aqui é vez das pretas. Então as pretas fazem um lance aqui, E4. O jogador de brancas tem que fazer o lance A3. Se o jogador de pretas fizer qualquer outro lance que não seja rei F4, o jogador de brancas só vai passar a vez. Mas a torre tem que se manter na terceira horizontal. Por quê? A gente vai ver. Digamos que o jogador de pretas faça aqui o lance rei F4. O jogador de brancas vai fazer o lance torre P3, mantendo a torre na terceira horizontal. Por quê? Isso impede a entrada do rei na terceira horizontal. Então o rei não pode se colocar em perigo. E força o jogador de pretas a fazer o lance E3. Então nessa posição, o jogador de pretas ele vai ser obrigado a avançar o peão para cobrir o rei e permitir a entrada do rei. Então, vamos lá. Ele faz o lance E3. E aqui, após o lance E3, o jogador de brancas vai fazer torre B8. Por que torre B8? Aqui é que vem a jogada agora. Com torre B8, o jogador de pretas ele não consegue avançar o rei. Porque se ele avançar o rei, ele vai ficar tomando cheque aqui com a torre no fundo. Se jogar a torre em H1 para dar cheque, você vai fazer rei em E2. Se a torre subir, rei volta, vai ficar nisso. Digamos então que ele faça rei F3. Você vai seguir com torre F8 cheque. O rei preto não consegue entrar aqui devido à oposição ao rei. Aqui também não. E ele não pode sair de perto aqui do peãozinho, que ele está protegendo o peão.
que sobra para o rei preto? O rei preto ele vai ter que vir para uma dessas casas aqui atrás, no caso, para a casa, por exemplo, de E4. E aqui a torre das brancas vai ficar perseguindo o rei das pretas. Cheque, rei D4, torre D8, cheque. Não pode vir para nenhuma casa nessa coluna porque está atacado. Não vai querer deixar aqui o peãozinho, que está protegendo o peão. E aqui é uma posição empatada. Vai ficar levando o lance para um lado e para o outro e ninguém vai conseguir progredir. Então, recapitulando, qual é o grande X da questão aqui? É você manter o rei das pretas cortado aqui da terceira horizontal, tá bom? Para não deixar ele se infiltrar. Se avançar o peão, você faz, né? Aqui a torre na oitava horizontal e fica dando cheque no rei aqui no fundo, tá bom? Se torre tentar ficar dando cheque no rei, você vai ficar subindo e descendo com o seu rei aqui para a primeira e segunda fileira, conforme a torre ficar dando cheque no rei. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Estuda, esses finais são bem importantes. Lembre-se, os finais são sempre os mais complicados, porque no começo do jogo você tem bastante tempo no relógio, mas nos finais você tem que ter decorado, de cor e salteado. Por quê? Você vai ter pouco tempo no relógio. Então o estudo de finais é muito importante. Desejo a todos vocês muito rating, uma boa semana. Obrigado por assistirem até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!